Olá, me chamo Fábio e estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Representa o nosso lar Francisco de Assis, Casa de Amor, que necessita de auxílio. Então, vocês que estão assistindo esse vídeo, peço gentilmente que assistam nossos vídeos, deem like, contribuam com a nossa casa, seja um voluntário, participe do trabalho de auxílio ao próximo. Esse é que é realmente o trabalho de conhecimento da tarefa e do caminho do amor. O item que vamos ler hoje e explorar é do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos tratar, evidentemente, da justiça da reencarnação, né? Da bênção que é a possibilidade de se retornar à estrutura física, ou seja, ao corpo, para poder dar continuidade à jornada do ser humano, do homem, na busca de tentativa de se tornar um homem perfeito e também na busca de tentativas de se tornar um anjo, depurando e limpando as suas imperfeições a partir da estrutura física, pois na estrutura física, pessoal, a gente tem verdadeiramente a compreensão das leis divinas. Nós não somos o corpo é apenas um instrumento, é apenas uma vestimenta que utilizamos para conduzir essa escola. Nós estamos aqui como se estivéssemos numa escola, né? E o grande mestre é a dor que proporciona da percepção do corpo. O corpo traz a dor, né? Então, reencarnar significa buscar a compreensão divina através das leis que se impõem na estrutura física. Nós buscamos uma única coisa, pessoal, na nossa existência: é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nesse capítulo, 3 itens nos interessam ver. São os 3 itens iniciais. O item 1 diz que Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16 a 37, 16, 13 a 17. Marcos 8, 27 a 30. E no item 2, nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outro que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos 6, 14 a 16, Lucas 9, 7 a 9. E o item 3, após a transfiguração. Seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir restabelecer as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus filhos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus 17 a 10 a 13, Marcos 9, 11 a 13. Olha só, pessoal, o que o Evangelho fala? Fala que a oportunidade de estar no corpo, ela é cíclica, né? Ou seja, ela nos impulsiona a sair do corpo quando a matéria se perde a sua essência, perde a sua vida, mas a existência nos impulsiona a retornar ao corpo, né? E aí a gente se recorre aos livros dos Espíritos, né? Onde na questão 166, né,
questão 166 do Livro dos Espíritos, tratando sobre a reencarnação, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Os Espíritos respondem claramente: sofrer, ou seja, ele não fala benesse, ele fala sofrer a prova de uma nova existência, ou seja, passar por uma prova. Por isso ainda nos encontramos num mundo de provas e expiação. Provas por quê? Porque ainda não somos capazes de responder divinamente às leis divinas. Ou seja, não reconhecemos ainda Deus. Ainda temos que passar pela provação dos testes, realmente, como se fosse um teste. É por isso que a gente fala que o corpo é uma escola física. Então precisamos ser testados. Para quê? Para que a gente possa, nesse teste, demonstrar que reconhecemos a Deus em tudo. Por isso que o Mestre nos ensinou no monte que a lição mais importante a ser aprendida é amar a teu Deus sobre todas as coisas. Ou seja, estamos aqui primeiro na escola primária de aprender a amar, né? Sabendo que amar não é apenas o aspecto emocional. Amar é cumprir a lei, é cumprir a justiça, é cumprir a caridade, é cumprir o amor, né? Então, não nos vinculamos única e exclusivamente ao aspecto emocional. Amar entre tudo isso, entre a lei, entre a justiça, entre a caridade, entre o amor. É um conjunto que se conjuga de uma vez só, pessoal. Não vamos separar. Vamos aprender que para amar a gente precisa conhecer tudo isso. E a existência corporal é a prova que nos impulsiona a aprender a amar. Porque o corpo, quando ele se condensa, ele nos empresta, nós espíritos que não somos corpo, a possibilidade de sentir na pele, verdadeiramente, a lei divina. E aprendermos a nos conduzir em direção ao Pai com amor, sem precisar da dor, do sofrimento. Ela nos faz aprender isso. Nos reportamos e nos conduzimos à questão 171, que trata da justiça da reencarnação. Olha só como é lindo a interpretação dos Espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Olha só, nós temos uma porta para o arrependimento. Essa porta se chama reencarnação. Nós estamos no corpo com esse objetivo, pessoal. Não estamos aqui para brincadeira, não estamos em intervalo, em férias, nós estamos em atividade, em obrigação. Então, aprendemos, antes de tudo, a trabalhar em nome do amor, a trabalhar para a nossa transformação interna, para que a gente não possa estar nesse corpo apenas pelo sofrimento. Nós possamos estar nesse corpo, sim, auxiliando aqueles que necessitam. A gente possa funcionar como um impulsionador de almas. Essa é a maneira mais fácil de angariar amigos, é a maneira mais fácil de tornar o caminho mais leve. Quanto mais a gente trabalha nesse auxílio ao próximo, mais leve nos tornamos, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade. Olha o que os Espíritos falavam. Deus não tem cabimento existir egoísmo. A prova da reencarnação, as misérias por que o homem passa, é o contrário. É a prova da beleza da justiça de Deus. É o contrário do que a gente acha, que as nossas dores são cruéis, não decorrem de justiça. Então, quanto antes nós acordarmos em relação
essa percepção da lei divina, quanto antes as nossas dores cessarão, quanto antes nos tornaremos um reprodutor de Deus, um fiscal da existência, um professor, um transferidor de experiências. É isso que buscamos, pessoal. Buscamos compreender que essa justiça divina é para nos impulsionar. Por isso deixamos essa pequena palavra para que vocês possam refletir sempre e busquem compartilhar, busquem auxiliar. O nosso Lar Francisco de Assis é uma porta aberta para esse aprendizado. Venha para nós, se junte a nós. Muito obrigado, tenha uma boa tarde.